Bora seguindo por aqui com o nosso Vitrine Revista. A gente já falou, nossa, quantos temas legais hoje no programa, né? E a gente vai fechando aqui com uma entrevista, chave de ouro, falar sobre emoções. Porque falar sobre emoções nem sempre é fácil, né? Nem sempre é simples. Mas é essencial para quem busca viver o quê? Com equilíbrio, fé e consciência. E para mostrar como a inteligência emocional, iluminada pela palavra de Deus, pode nos ajudar a entender os nossos sentimentos, superar limites, encontrar forças onde a gente nem imagina. Eu recebo aqui o escritor e palestrante Daniel Carlos. Boa tarde, Daniel. Que prazer te receber aqui, tudo bom? Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos os telespectadores do programa Vitrine Revista. Que prazer imenso e alegria poder estar aqui com você, falando de coisa boa, né? Falando de emoções, falando de um tema tão importante nos dias de hoje, a gente poder entender sobre esse tema, que para mim fez muito sentido, eu tenho certeza que para você que está assistindo também vai fazer. Perfeito. E vamos já falando aqui sobre essa questão do que te motivou, Daniel, a escrever, então, o seu livro. Me conta. Patrícia, eu vou falar sobre algo que às vezes as pessoas não gostam de falar, mas é uma realidade. Na minha vida eu digo o seguinte, o que me incentivou, o que me motivou a escrever o livro Emoções com Inteligência foi primeiro as falências da minha vida. Falências como empresário, falência como pai, falência com o marido. Foi um acúmulo de falências, de várias e várias situações que eu comecei a viver na minha vida pessoal, na minha vida empresarial, na minha vida como esposo. E tudo isso, de certa forma, foi construindo um Daniel que eu comecei a não entender mais quem estava dentro de mim. E a necessidade de saber, de buscar conhecer quem era esse Daniel que estava sendo construído ao longo da minha vida, foi o que me fez, primeiramente, buscar conhecimento, buscar entender quem era esse Daniel, e a partir do momento que eu comecei a buscar esse conhecimento, a buscar esse entendimento, e eu começar a perceber o quanto as emoções, e o quanto nós, seres humanos, isso é mais do que comprovado, que nós, seres humanos, somos muito mais emotivos do que racionais. É comprovado que mais do que 70%, 80% das ações que nós temos no nosso dia a dia são ações movidas pelas nossas emoções. Então, ou seja, se eu sou um ser muito mais emotivo do que racional, eu preciso entender aquilo que passa dentro de mim, eu preciso compreender quem realmente eu sou, para aí sim eu poder tomar as decisões. E foi literalmente o que aconteceu na minha vida. Entender quem era esse Daniel, entender que existia esse homem totalmente emotivo e que estava sendo dominado pelas suas emoções, e a partir dessas emoções agindo, que muitas das vezes o que as emoções ela tendem a nos fazer é nos levar, às vezes, por caminhos bons, às vezes por caminhos ruins, mas somente por intermédio de uma gestão é que a gente consegue chegar a esse entendimento. A tua obra, ela conecta a questão da neurociência, as experiências pessoais e também passagens bíblicas, é isso? Exato. Daniel? Hoje a psicologia moderna fala muito sobre a inteligência emocional. E quando eu comecei a buscar esse conhecimento, entender quem era esse Daniel, eu fui conhecer um livro, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, do livro de Inteligência Emocional do Daniel Goleman. E eu comecei a ler aquele livro, comecei a comer aquele livro, li uma, li duas, li três, e aquilo começou a fazer tanto sentido na minha vida, que eu comecei a conhecer com mais profundidade sobre esse tema emoções. E como um cristão, nasci num berço cristão, sempre busquei a igreja como, de certa forma, um caminho para que eu pudesse ser um ser humano diferente e melhor. Comecei a entender que desde sempre a Bíblia fala e a Bíblia nos traz o que é ser um ser emocional como somos, mas de que maneira que eu devo agir frente às minhas emoções. Porque quando a Bíblia fala que o meu inimigo, se ele tiver fome, o que eu faço? Eu deixo ele morrer de fome? Não, eu dou a ele de comer. Se o meu inimigo tiver frio, eu deixo ele passar frio? Não, eu dou a ele uma coberta para ele se cobrir, para que ele não sinta frio. Ou seja, a Bíblia, desde sempre, ela me ensina como eu devo olhar para as minhas emoções, entender que ao invés de eu dar lado para as minhas dificuldades, para os meus problemas, para os meus traumas, para minhas angústias. Não, eu preciso parar, respirar fundo, e por vários e vários momentos, aqui está o meu livro, gostaria de deixar já com você o livro Emoções com Inteligência. E em vários momentos desse livro eu coloco justamente a necessidade que nós temos de parar, respirar, e somente depois de trazer para nós
aquilo que a doutora acabou de comentar aqui, né, sobre a emoção que muitas das vezes nos toma e nos faz comer e nos faz tomar certas atitudes que não são atitudes corretas. Como que eu posso agir de forma correta? É trazer para mim a razão. É entender que eu preciso parar, refletir, avaliar se aquela atitude que eu estou tomando é uma atitude movida por um sentimento correto ou por um sentimento incorreto. As pessoas, os leitores, de que forma eles podem se identificar com as passagens aqui no seu livro, assim como as passagens na Bíblia? Como que você mesclou tudo isso? Como disse, a Bíblia, ela vem desde décadas, séculos, ensinando como nós, como seres humanos, e aí eu não estou trazendo aqui em momento algum uma placa de igreja, falando sobre religião, nós estamos falando sobre uma forma de vida com a qual a Bíblia nos ensina e nos orienta a ser seres diferentes, né? Então, ou seja, quando nós começamos a trazer esse tema à luz da Bíblia, o porquê eu trouxe ele à luz da Bíblia? Porque a Bíblia, ela me mostra que antes de existir um Daniel, ser humano, que de certa forma abre espaço para o seu estado emocional e que muitas das vezes não tem essa visão de falar, não, deixa eu entender o que eu estou sentindo. Deixa eu entender o que está passando dentro de mim. Deixa eu entender se isso que eu estou sentindo contra um irmão, ou contra um amigo, ou de repente até mesmo contra mim mesmo. Porque existe um ponto que eu coloco muito nesse livro, desde o começo desse livro eu coloco sobre essa necessidade que eu tenho de fazer esse autoconhecimento. Entender quem passa dentro de mim. E a Bíblia justamente ela traz essa necessidade, que nós temos a cada dia de olhar para dentro de nós mesmos. Entender aquilo que nós estamos passando, entender aquilo que eu estou sentindo, entender a forma com a qual eu estou tratando a Patrícia, o meu filho, a minha esposa. E como eu falei do início, quando esse Daniel falido, né, quebrado financeiramente, passando por inúmeras situações, tanto dentro do seu casamento, quanto dentro da sua vida, com as pessoas à sua volta, eu comecei a compreender, não, peraí, existe alguma coisa que está sendo feita de forma errada. E aí a Bíblia vem justamente trazendo essa realidade que muitas das vezes a gente não para avaliar. Né? E quando eu trouxe esse tema, emoções, à luz da Bíblia, foi justamente para mostrar que, quer seja eu um homem, um advogado, um psicólogo, um professor, um médico, independente da minha profissão, independente da minha religião, existe dentro de mim um homem, um ser humano que tem sentimentos, que chora, que passa por dificuldades, que passa por problemas. Existe um ser humano que tem, em todo o seu construir da sua vida, vai passar sim por momentos bons, por momentos ruins, e é isso que precisa, de certa forma, ser trabalhado. Eu preciso entender que antes de qualquer coisa, existe esse ser humano que precisa se conhecer, e a Bíblia vem literalmente mostrando a forma com a qual eu devo proceder no meu dia a dia, independente de qualquer pessoa que esteja à minha volta, a forma que eu devo agir frente às minhas emoções. Perfeito, Daniel. Olha, muitíssimo obrigada por sua obra aqui em minhas mãos. Tenho certeza, né, que os nossos telespectadores também vão amar, assim como eu também tenho certeza que vão amar a sua obra. Muito obrigada. Eu agradeço, para mim foi um prazer grande estar com vocês E aqui. até uma próxima.